Ora, eu por acaso estava a ler agora aqui a do Flávio e depois também estava a ler a do Hidra. O Hidra já me mandou, mas eu vou-te mandar em privado. E Chuta. que é um bocadinho mais específico. E se quiseres só responder assim em termos gerais aqui, podes responder. Se quiseres depois responder ele à parte, Ok. será contigo. Mas, por exemplo, Flávio, eu acho que as pessoas que sofrem também um bocado por antecipação também é um traço já de personalidade, né? Não dirias tu também? Porque há pessoas assim, não é? Que não gostam de ser muito organizadas e se algo foge um bocadinho ao planeamento ou as coisas não acontecem exatamente naquele ritmo, já estão a sofrer de ansiedade, porque aquilo não está-lhe a correr assim exatamente como estão à espera, não é? Mas isso não torna. É situacional. Sim. Ok. Mandei-te a mensagem. Chegámos oficialmente à marca das 100 horas de live e que grande. Chegámos às 100 horas de live com o nosso primeiro segmento de saúde mental. Olha, estamos aqui a fazer um marco interessante, então. Exatamente. É uma boa iniciativa para celebrar 100 horas de stream. Nem eu sabia que tinha 100 horas de stream. Eu acho que sim, eu acho que eu acho que um dos grandes registros deste segmento vai ser nós precisamos de ansiedade. Acho que seria uma boa quote para resumir aqui um bocado algumas coisas, porque no fundo às vezes também é o facto de sentirmos assim que nos faz fazer mais ou ficarmos mais entusiasmados, não é? Para as coisas e faz-nos Uhum. querer trabalhar um bocadinho mais se for uma coisa que requer alguma ação da nossa parte, não é? E é positivo, podem ser coisas super positivas. Eu sinto sempre um bocado quando tenho algum projeto, tenho que ir apresentar assim para pessoas e falar em público, por exemplo, é uma coisa. A minha primeira stream foi doida, eu estava aqui a suar-me toda antes de carregar no unmute e dizer olá. Eu estava aqui a sofrer, que era uma coisa doida, e agora já me sinto muito mais confortável, porque também practice makes perfect, diria eu. Uhum. É um bocado por aí, sim. Na realidade, uma das coisas mais importantes e que nós temos que entender, não é? É que o primeiro passo neste tipo de coisas é sempre quando nós conseguimos de alguma forma compreender ou apercebermos que estamos ansiosos. Pronto. Primeiro é que conseguimos identificar isso, então já temos alguma coisa para trabalhar. Ok? E de facto, não é? Conseguindo identificar isso, neste caso sendo algo para ter essa awareness, não é? E ter a noção de que de facto isso está a ser um problema ou não, é uma coisa também muito importante, não é? Portanto, nós não conseguimos trabalhar um problema que não existe ou que não é reconhecido pela própria pessoa. Portanto, acaba por ser isto. Um follow-up a tudo isto que temos falado. Por exemplo, como é que podemos, e diz-me se há grandes diferenças, por exemplo, identificarmos isto numa pessoa, uma criança, num adolescente, num jovem Uhum. adulto e de uma pessoa de mais idade, porque são fases muito importantes em que nós já intrinsecamente vamos ter sempre reações diferentes às coisas, Sim, porque os nossos níveis de maturidade são muito diferentes. sim. Como é que nós podemos ver essas diferenças? Eu acho que crianças, se calhar, não, porque eu também não tenho experiência nenhuma nisso, né? Eu diria que não saberia identificar se a criança está de facto a mostrar algum sinal de ou Uhum. não. Vamos lá ver uma coisa, pronto. Bem, aposto que se Isso é fosse o meu uma, filho era diferente, não é? Mas é uma especialidade diferente da minha, chama-se pedopsiquiatria. uhum. E portanto,
aqui a questão acaba por ser, na realidade, nós temos, ou seja, muitas vezes, dependendo obviamente da idade, não é? Aquilo Uhum. que se começa a notar são alterações do comportamento, certo? Sim. Começamos a ter, ou seja, começamos a notar que o comportamento é diferente. E muitas vezes, não é? No caso de, por exemplo, de pessoas, dependendo das fases de idade, isto também vai muito de encontro às características individuais. Obviamente, no caso de até aos 18 anos, portanto, não podemos formular, digamos que, uma coisa concreta, ou, portanto, dar um nome concreto a uma personalidade, portanto, isto já é uma coisa mais específica, mas, no entanto, temos algo que nasce connosco, que é o nosso temperamento e que, no fundo, é a nossa resposta a este tipo de coisas. Portanto, a resposta à ameaça, aquela tal coisa do flight, freeze or fight, é Uhum. uma coisa que já nasce connosco, digamos assim. E muitas vezes nós podemos nos aperceber efetivamente é dessas diferenças, portanto, dessas alterações. Como é que as coisas são na escola, como é que as coisas são em casa, como é que as coisas são em diferentes contextos, ok? Uhum. Uh, e então começamos a perceber de facto que há alterações no que é o padrão normal, ou habitual, vamos chamar assim, para não utilizar esta palavra. Vamos então agarrar nestas coisas e vamos tentar perceber o que é que se passa, se é que se passa alguma coisa, mas tentar entender, ok, isto está diferente, está a ser diferente daquilo que habitualmente esta pessoa, esta criança, este adolescente, este adulto costuma Uhum. fazer, não é? Logicamente que vão ser diferentes, não é? Também porque há idades nas quais, por natureza, não é? Seja porque as alterações hormonais estão no auge, seja porque as estratégias para lidar com as coisas, portanto, a imaturidade também não, a maturidade também não ajuda, não é? Que ainda não permite processar as coisas de uma maneira diferente, vão ter Sim. respostas mais básicas, mais primárias ou então mais exageradas. Portanto, e com maior instabilidade, no fundo. Isto é uma das coisas que Uhum. costuma acontecer. Mas lá está. Na dúvida, não é? A melhor coisa a fazer é perguntar, efetivamente. Portanto, é falar com as pessoas, tentar falar, por exemplo, na escola, tentar falar, tentar perceber como é que estão a correr as coisas. E na maior parte dos casos, conseguimos identificar e conseguimos perceber que há alguma coisa que não está bem. Bom, e depois o que é, logo se vê. No fundo, acaba por ser isso. Não há. Ou seja, Ninguém adivinha. é sempre promover sempre um diálogo saudável, um diálogo Exatamente. aberto, sem qualquer tipo de. Não é bem Exatamente. julgamento que eu quero dizer, mas sem de facto. Sim, mas sem de facto estarmos ali a julgar e só ouvir. Uhum. Sim, exatamente. Ou seja, isso pode ser uma coisa importante. Até porque muitas das vezes, antes de falarmos, e particularmente quando não sabemos daquilo que estamos a falar, Uhum. eh, a melhor coisa a fazer é de facto estar calado. É não dizer, não começar a dar conselhos ou começar a dizer coisas que efetivamente possam não ajudar. Pronto. Ou que possam fazer com que a pessoa sinta, ok, tu não me compreendes, Uhum. certo? Portanto, na maior parte das vezes é isso que é necessário. Portanto, na maior parte das vezes, aqui a questão tem a ver com isso. Ou seja, nós não temos, na maior parte dos casos, nós não acabamos por tentar sempre ajudar, tentamos dar sempre o reach out às pessoas, não é? Mas, ok, como tu também falaste, temos que respeitar algum espaço, não é? E não obstante a pessoa necessitar ou não de ajuda, nós também temos que esperar que a pessoa perceba isso, não é? Podemos ir falando, podemos ir dizendo, podemos ir sensibilizando, mas, claro, em última instância tem que ser o próprio, Sim, porque certo? se a pessoa não estiver também aberta a
receber ajuda, nunca não ir contrariada é pior do que não ir, não é? Uhum. Acaba por Sim. ter surtir um efeito contrário ao que se pretende nas consultas e no acompanhamento. A pessoa Sim. vai se fechar ainda mais e vai achar que está a ser atacada. Sim. Isso é uma coisa que lá está. Na maior parte dos casos, e neste tópico em específico, é muito importante que essa questão parta que essa procura de ajuda parta também da própria pessoa. Ou que a própria pessoa, ou que não partindo, que a própria pessoa aceite. Uhum. Portanto, porque senão não conseguimos fazer rigorosamente nada. Certo? Acabamos por por não conseguir fazer nada de produtivo. Né? Como é que nós vamos trabalhar alguma coisa ou algum problema, como eu disse, que para a pessoa em questão não existe ou não é, ou que a pessoa não quer de todo trabalhar. Não trabalhas. Essa é que é a grande questão. Mas o mais importante, não é? É que no meio disto tudo se compreenda que existe sempre a possibilidade de pedir ajuda, existe sempre a possibilidade de ter alguém que nos ajude a fazer as coisas, alguém que nos compreenda, alguém que nos alivie um bocado a carga, não é? E depois, então partirmos para passo a passo, ok? Devagar, Uhum. num processo de recuperação, digamos assim, e de aprender a lidar com as coisas. Na primeira parte das vezes acaba por ser isso, não é? Depois acaba por aprendermos a gerir a nossa própria ansiedade, não é? Porque muitas das vezes há coisas que também há aqui uma vertente ou uma componente que não deixa de ser importante, que é a possibilidade de algumas estratégias que nós adotámos num determinado período da nossa vida e que nesse período eram adaptativas, na realidade atual e no contexto atual deixarem de o ser. Certo? E portanto, nesse contexto, obviamente que é necessário corrigir e ir-se vendo. Não é? Mas no fundo, não transformar as coisas em algo que não conseguimos de todo resolver, que é impossível, que é irresolúvel, que não dá, que não há coisa. Não, não é assim que funciona. Na realidade, muitas das vezes o problema e muitas das coisas, muitas das dificuldades que acabo sempre por encontrar, estão relacionadas precisamente com isso, ou seja, com o simplificar as coisas, certo? Com Sim. o descomplexificar algumas das coisas, normalizar aquilo que tem que ser normalizado, valorizar aquilo que tem que ser valorizado, e depois irmos trabalhando aos poucos. Não é? Portanto, porque é sempre assim que funciona. Não sei como é que foi contigo, não é? Mas acredito que não foste e resolveste tudo de uma vez. Claro que não. Mas é tomar as rédeas do nosso percurso e Exatamente, ou seja, percebermos que temos altos e baixos. A sim. vida nunca vai estar constantemente num só patamar. Uhum, E sabermos também lidar com os baixos e exatamente. tirarmos lições dos baixos para aprendermos no futuro. Primeiro, a identificar fatores e situações que possam nos levar a esses baixos outra vez ou não, Uhum, e depois trabalhar neles. E só assim é que vamos sim, conseguir sim. controlar, guiar-nos, não é? Claro, aqui a grande questão, na maior parte dos casos, tem a ver com uma coisa que é uh, nós nós temos sempre a tendência, não é? Para olharmos para e particularmente perceber que quando estamos dentro daquele turbilhão, ok? Dentro daquelas coisas todas que estamos a sentir e que se estão a passar e que não estamos a conseguir controlar e que não estamos a conseguir compreender, é importante que nós percebamos que
na realidade, a nossa percepção também daquilo que está à volta também já tem um viés. Portanto, também já está enviesada, também já vamos ter tendência, sobretudo, para ver aquilo que está mal. E só aquilo que está mal. E não temos, portanto, acabamos por perder a capacidade, no fundo, de olhar para as coisas de outra forma. Mas, Não por é? exemplo, isso não é uma condição humana, porque nós temos sempre tendência, Sim. primeiro, a ver se tudo o que está mal, identificar tudo o que está mal, apontar tudo o que está mal e de ficarmos a debater muito naquilo, em vez de olharmos para as coisas positivas que podemos retirar das experiências. Claro, isso depende do Estado, certo? Ou seja, digamos que a forma como nós vamos olhar para isso e da forma como nós vamos estar em relação a estas coisas, não é? Na maior parte dos casos, também vão estar associadas ao nosso estado de espírito, não é? Sim. Ou seja, há dias em que, sem que seja, obviamente, uma condição que necessite de uma condição médica, uma condição de doença, não é? Nós tendemos no fundo, a olhar para as coisas, se calhar, de uma forma mais negativa, a tentar perceber assim, é pá, fogo, isto está tudo a correr mal, quer dizer, isso que chatice, isto e aquilo e aquilo outro. E entrarmos nesse ciclo, não é? Claro está que isso acontece, não é? Agora, quando começa a ser uma coisa de facto permanente, isso torna-se mais frequente ainda, não é? E tornando-se mais frequente também, faz com que nós passemos também mais tempo a debater-nos com essa questão. Sim. Portanto, porque lá está, se nós pensarmos até no próprio conceito, ok, isto também, obviamente, agora que já temos um bocadinho mais de awareness em relação àquilo que é a ansiedade, não é? Se nós, de uma certa forma, estivermos sempre num estado ansioso, não é? ou de níveis de ansiedade elevados, aquilo que vai acontecer é que, sendo isto uma resposta ou uma preparação de resposta, envolvendo a preparação da resposta a alguma coisa que nós percebemos que nós nos sentirmos ameaçados, ou quer que seja, não é? Essa sensação de medo, de ansiedade, acabamos por ter um estreitamento da nossa atenção. Portanto, a nossa atenção vai estar focada sobretudo naquilo. E tudo o que está à volta acaba por ser secundário também, Eu acho que isso é muito no nosso tipo de exponenciado. processamento. Eu acho que isto é muito exponenciado online, porque nós podemos estar a ser inundados por muita positividade, mas às vezes basta um comentário, né? Um comentário isolado para desencadear toda uma reação negativa em nós, não é? E por alguma razão damos muito mais importância àquele comentário negativo do que os outros 300 que deveriam abafar aquela Sim, negatividade. sim, claro. Pronto, mas isso, obviamente, há fatores individuais que influenciam isso, não é? Pronto, há fatores, há características individuais que podem influenciar isso e também podem haver muitas, ou seja, e claro que pode ser também um subproduto, portanto, uma das manifestações, efetivamente, deste tipo de condição, não é? Portanto, acaba por ser alguma coisa, não é? Que quando nós estamos numa situação ou experienciar algo deste género, portanto, uma vertente mal adaptativa da ansiedade, não é? Ou do medo, ou do que é que seja, acabamos por, no fundo, também focar a nossa atenção mais nessas coisas, não é? Portanto, há aqui, digamos que, muitas coisas a ter em consideração, portanto, desde a componente individual até à própria questão patológica em si, não é? Ou então, transitória também. Portanto, quando nós estamos mais ansiosos, há pessoas que tendencialmente começam a achar aí, pronto, aquilo vai correr mal, coisa, isto, aquilo outro, isso é que lhes dá ansiedade. Portanto, é o medo de que corra mal, certo? E muitas vezes isso acontece. Agora, quando este tipo de situações se tornam desadaptativas, não é? E no fundo é essa parte que, no fundo, que a maior parte das pessoas quer ver também, talvez também um bocado abordada aqui,
uma das coisas que nós devemos, que começa a acontecer, ou seja, que temos que ter noção, é que as coisas podem agravar, ok? E vão agravando. E nós depois podemos começar a ter, podemos começar a adotar comportamentos, ok? Que são prejudiciais, não é? Seja ele o isolamento, começar, por exemplo, a abusar de substâncias com o objetivo de tentar minimizar esse sofrimento e nos sentirmos de uma certa maneira anestesiados, digamos assim, não é? Sem resolver nada e na realidade estamos só a agravar as coisas, ou até mesmo, pronto, seja que substância for, o álcool, o tabaco, aquilo que for, e acabamos depois por, aos poucos, depois também ir adotando outro tipo de comportamentos, não é? Que começam a ser, de facto, comportamentos desviantes, não é? E que vão, no fundo, potenciar o desenvolvimento de outras coisas associadas. Portanto, e aí começamos a ter, de facto, mais problemas. E aí deixa de ser assim tão linear, não é? Portanto, de forma precoce, quando as coisas começam de facto a ocupar grande parte do nosso dia, começam, seja lá de que forma for, a melhor questão e a melhor forma é sempre tentarmos perceber se passa alguma coisa, falar com as pessoas que nos são próximas e mantermos-nos longe de problemas, ok? Ninguém toma boas decisões quando está num estado em que só está focado naquilo que está a sentir naquele momento, que é todo um conjunto de emoções e de coisas negativas. É o que se chama de Isso cabeça quente, não é? Exatamente, isso é de cabeça quente e de perspectiva alterada também. Sim. No fundo, isso é uma coisa muito importante. E devemos sempre optar por, no fundo, fazer aquilo que deve ser, pronto, no fundo, a capacidade, ou seja, termos a noção de que a nossa capacidade pessoal pode ficar efetivamente, digamos que, afetada por isso, naquele momento. Portanto, se deixarmos as coisas prolongar, deixarmos arrastar, ok, isto não é ciência aeroespacial, é como funciona noutro tipo de doenças, noutra coisa qualquer. Se tivermos, por exemplo, uma dor num joelho e pensarmos, isto não é nada, isto passa, mas depois a dor continua e vai-se agravando, se continuarmos a não ir a lado nenhum, obviamente vamos acabar com um problema maior do que aquele que tínhamos inicialmente e vamos acabar a ter muito mais trabalho para resolver do que aquele que teríamos se tivéssemos ido mais cedo. Portanto, essa é que é a questão, muitas das vezes. Ou seja, não é transformar isto numa coisa que é impossível, mas sobretudo em alguma coisa que tem de facto recursos e que existem recursos para se poder tratar e para se poder abordar. Portanto, não é nada. É importante, obviamente, é importante que se trate, é importante que não se desvalorize, né? É importante que se compreenda e é importante que tenhamos isto, mas também não devemos olhar para as coisas, dar logo as coisas como perdidas, porque também não é assim que funciona.